Abra sua Bíblia em Cantares, Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão. Capítulo 2, nós vamos ler apenas um versículo, apesar que farei aqui menção do livro, né? E quero incentivar você a ler esse livro. Não sei aqui quantos já leram esse livro, mas é um livro poético, e é um livro muito bom de ler. É um romance, né, entre Salomão e Sulamita. É lógico que é um romance no estilo do Oriente, né? No Ocidente, aqui nós usamos outras palavras para elogiar, enfim, para falar da beleza da amada, do amado. Mas é bem interessante o livro. Nós podemos aprender muito aqui em Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, capítulo 2, apenas o versículo 15, diz assim: peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Então a esposa, né, nessa parte do cântico, a esposa fala: peguem as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Nessa parte do cântico, a esposa canta, né? Eu disse que ela fala. Então nessa parte da música em específico, do cântico, é a esposa que canta esse trecho aqui. Li apenas uma parte, mas vamos poder falar um pouco mais. Vamos orar. Pai, obrigado pela sua palavra. Sua palavra é viva, é verdadeira. A sua palavra trata conosco. Ela nos orienta, ela nos mostra o caminho. E pedimos exatamente isso, porque não queremos só vir aqui ou parar um momento para ouvir. Queremos entender, compreender e obedecer com prontidão. Em nome de Jesus, amém. Então, o tema dessa ministração é sobre comprometa-se com sua família. Apesar de que o Cantares, o Cântico dos Cânticos, é uma música que foi entoada pelo esposo, a esposa, e tem um coro, né? Em algum momento aqui dessa música, as mulheres de Jerusalém, elas dão voz ao coro, então elas dão volume, elas têm digamos assim, uma participação especial na música, né? Mas apesar de que é entre um homem e uma mulher, a minha intenção é falar sobre família mesmo. Família, incluindo os filhos, né? E toda essa relação de uma casa, de um lar. A minha intenção é falar sobre isso, né? Os casais aqui, é bem provável que já me ouviram ministrar essa palavra em encontros de casais, né? Nos acompanhamentos que nós fazemos aqui com os casais. Mas hoje eu vou fazer outra abordagem nesse tema. E a família, ela é a base da sociedade, é a estrutura da sociedade, nós entendemos isso. Nós sabemos com muita clareza que não é a igreja que forma as famílias, não é. São as famílias, aí está a base, são as famílias que formam a igreja. Então não é a igreja que se alguém espera que a igreja for formar a sua família e for educar a sua família, é uma expectativa não bíblica, por assim dizer. Biblicamente falando, é a sua família que compõe a igreja e todas as outras instituições da sociedade. Então a escola é constituída por famílias. Nós falamos aqui da política. A política é constituída por quem? Por famílias. Lá tem os filhos, pai de alguém, os avós de alguém. Então estão lá na política, são familiares. A família é a base de tudo, é a base de toda a sociedade. Eu não posso esperar também que a política
forme a minha família e diga o que eu tenho que fazer com a minha família e como eu devo comportar com a minha família. Eu não posso esperar que a televisão, que a publicidade, que a internet diga que família que eu tenho, que o que eu tenho que fazer com a minha família. Porque se eu tenho Deus e eu tenho a palavra de Deus, eu devo saber o que fazer, como agir, como se comportar com a minha família, a atitude que eu preciso ter e o compromisso que eu devo ter com a minha família. Então eu já tenho, ou seja, uma base, um padrão, eu já tenho um direcionamento, né, do que é família. Gênesis, quando fala sobre o início de tudo, já fala sobre família. Família Deus criou o homem e a mulher. E falou com o homem e com a mulher que eles deveriam se reproduzir e popular a terra. E com isso nós chegamos a 7 bilhões de pessoas com a reprodução do homem e da mulher. Família é essa base, é essa estrutura formada por um homem e por uma mulher, que então tem os seus filhos. E há muita orientação na Bíblia. Aqui eu escolhi esse texto em específico, porque aqui há um diálogo. Veja, aqui há uma conversa. E isso talvez é o que nós falhamos muito, né? Deus deu raciocínio, Deus deu capacidade, Deus deu inteligência. O único ser criado por Deus que tem essa capacidade de raciocinar, de pensar, de ser capaz de produzir inteligência é o ser humano. E nós erramos muitas das vezes em conversar, em falar, em dialogar com a nossa família, em buscar saber o que está acontecendo, quais são os problemas, por que você está triste, o que está acontecendo. Nós falhamos muito e muitas das vezes, talvez até por causa da tal familiaridade, né? Você se acostuma com aquela pessoa ali todo dia dentro de casa, e anos após anos ali dentro de casa se relacionando, e aí parece que passa a não se importar tanto de conversar, de ter uma boa conversa, de se abrir, de falar dos sentimentos, se está triste, se está feliz, como que está pessoalmente, os planos, o que você está fazendo, o que você fez hoje. Parece que passa a não se importar mais. Só que, no fundo, as pessoas que estão bem perto da gente, na família, que estão dentro de casa conosco, no fundo a gente vai perceber que é tudo o que se importa. Porque quem está longe não se importa tanto. Se você perde um amigo que está longe, você sente de acordo com a proximidade. Se você perde alguém que está perto, então quando perde, né, já tem um ditado que diz aí que o ser humano só valoriza quando perde, né? E aí quando perde, aí começa então a dar valor e a sentir que deveria ter se comprometido mais, se entregado mais, feito algumas coisas a mais no relacionamento do dia a dia que não fizeram. E aí são os arrependimentos da vida no que diz respeito à própria família da gente. Mas todos nós temos o dia, pelo menos o dia de hoje, até o momento nós temos. E nós precisamos aproveitar para estar de fato comprometidos com a família. Aqui, a esposa, nesse trecho que ela canta, ela fala exatamente de um compromisso. Ela chama a atenção exatamente de um compromisso com o esposo. E ela é mais ou menos um alerta. Mas veja que antes de chegar aqui, no capítulo 1 e no capítulo 2, ela começa a falar da sua insegurança. Depois vocês leiam e vocês podem perceber isso. Ela começa a falar da sua insegurança, né? Que ela estava insegura com a sua própria beleza, com a sua própria vida. Aí o esposo se aproxima dela e começa a afirmar para ela a beleza dela, e começa a dar segurança para ela. Pelo que ele fala, ele vai dizendo, e ele vai então
falando da sua beleza, de quão ela é bela. É lógico, como eu disse, né? Você vai ler lá, e nós estamos falando de um elogio, de um romance do Oriente. É outra cultura, né? Então, às vezes, para você, quando você lá fala, não, isso aqui não é elogio, isso aqui é um xingamento, né? Mas tenta pensar que é em uma outra cultura. O Oriente é um grande elogio, o que ele está dizendo para ela. E vai dando segurança, é tanto que depois ela se sente tão segura com as palavras que ele fala, ela se sente tão segura que ela também vai dizer o quanto ele é belo e o quanto ele tem atitudes que traz essa segurança. Então ela vai também afirmar para ele sobre a sua postura, o que ele fez para transmitir essa segurança para ela. E aqui tem um princípio muito importante quando fala sobre relacionamentos com família. Tem um princípio muito importante que é essa questão da afirmação. Todos nós sabemos que o amor não é só palavras, mas o amor é também palavras. E é preciso dizer, é preciso afirmar o amor. Quando você ama alguém, é preciso afirmar isso. E essas palavras de afirmação, até aqui mesmo no texto está muito claro que não é só dizer eu te amo. Inclusive ele nem diz aqui, querida Sulamita, eu te amo. Nem diz isso. A palavra de afirmação não necessariamente é só dizer eu te amo, mas são palavras que dão segurança. Veja que alguém que não é comprometido, entenda isso, alguém que não é comprometido com a sua família, vai sempre dizer palavras para destruir. Vai sempre dizer palavras que a pessoa vai ficar pior, né? Que a pessoa vai se sentir um ninguém, uma condição de sentimento que a pessoa vai se sentir totalmente insegura. Alguém que não é comprometido com a sua família vai dizer esse tipo de palavra. Alguém que é comprometido com a sua família vai dar apoio, vai dizer, não, você vai conseguir, afinal de contas você tem talentos, você tem habilidades, você é inteligente. Não, você é capaz de fazer isso sim, né? Você pode tentar e até falhar alguma vez, mas persista, eu estou ao seu lado, eu estou orando por você, né? Quando se sentir inseguro, como aqui, por exemplo, Sulamita sentiu-se inseguro, inclusive com a sua beleza, né? Não, você é linda, você é uma pessoa maravilhosa, você é admirável, você é incrível. Isso eu estou dizendo em todas as relações. O comprometimento com seu filho, com a sua filha, de não dizer palavras ofensivas para os seus filhos, de não dizer palavras que vão ferir, que vão machucar. A verdade, irmãos, ela é linda também. Não estou dizendo de bajulação, de ficar falando de contos de fadas, de um mundo que não é real, que na vida real ele vai sofrer muito, não. A verdade, ela é amorosa. A verdade, ela traz o amor e ela traz esse fundamento. Inclusive a própria Bíblia diz da disciplina, que quando ela é feita e no modelo de Deus, ela é feita em amor. Então a pessoa pode até sentir que doeu, achar ruim, ficar inconformado, mas depois ela sente o cuidado, ela sente o amor, ela sente que de fato houve dedicação com a vida dela. Então nós temos que aprender muito nessa questão da comunicação, de afirmar, de falar, a esposa para o marido para a esposa, os pais para os filhos para os pais. Então, de dizer, de falar o que está sentindo, de falar também acerca do que está acontecendo no momento. Veja que nós estamos passando em um momento tão difícil, e dependendo do que você falar, só piora a situação. E dependendo do que você falar, só melhora a situação. Então, essa questão de a gente se comprometer mesmo
em dirigir palavras, em afirmar a bênção de Deus sobre a nossa família. Nós estamos passando por um momento difícil, mas nós afirmamos a bênção de Deus. Nós não negamos as dificuldades que nós estamos passando. Nós não negamos os problemas que nós enfrentamos na família. Nós não escondemos isso, não é. Mas nós precisamos afirmar a bênção, a graça, o amor, a misericórdia de Deus sobre a nossa casa. Nós não precisamos nos esconder nos nossos problemas, ou fingir que nada está acontecendo, ou adular os nossos filhos quando eles erram. Não, nós não precisamos fazer isso. Mas nós precisamos pedir e direcionar a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então essa é uma questão muito importante. A segunda questão também que está aqui nesse contexto é a própria admiração. Aí você vê claramente nessa música o quanto um admira o outro, o quanto um fala das atitudes do outro, o quanto um entende que é importante as ações e não só as palavras. E aqui no capítulo 15, inclusive, exige-se uma ação. Veja que não é só palavras, exige-se uma ação. Pegue as raposas. É uma ação, exige-se uma ação. Porque um compromisso exige que não só seja por palavras, mas exige-se também atitudes. Mas antes dessa atitude tem toda uma admiração. Então é preciso que nós também consigamos ver as coisas boas nas pessoas nas quais nós nos relacionamos, porque muitas vezes nós somos direcionados a ver só as coisas ruins. E se nós pegarmos só as coisas ruins, irmãos, vai ser um estresse daquele, vai ser um grande problema. Os relacionamentos da sua casa vai ser um grande problema. Sempre esquentado, sempre nervoso, sempre bravo com alguma coisa. Por quê? Porque você preferiu focar nos problemas, nas coisas ruins, do que admirar por alguma coisa boa que está sendo feita. E aí vai ser um choque com o seu filho, porque você não vê nada de bom no seu filho. E muitas das vezes, muitos pais chegam a dizer isso, né? Não presta, né? Não faz nada de bom. E começam a admirar as coisas ruins. E começam a admirar só os problemas. E começam a ver só isso. E não conseguem mais admirar aquilo que há de bom. Ou até mesmo conduzir aquela pessoa para as coisas boas da vida. E nós temos nós vivemos esse momento, né, da admiração do errado. É impressionante, irmãos, nós estamos vivendo esse momento. O momento da admiração do que é ruim, do que não é correto. E nós temos grupos ativistas que defendem o que não é certo. Virou causa política, virou causa ativista, virou um negócio incrível assim. E essas influências querendo chegar a nós. E nós admiramos, né, o belo, nós admiramos as propagandas, só que nós não convivemos com elas. E com quem nós convivemos, nós desprezamos. Então não pode ser assim. A igreja de Cristo não pode ser assim. A igreja, para que essa sociedade tenha uma base bem estruturada, tem que ser a igreja. E eu não estou dizendo de templo, eu estou dizendo a igreja que você é em sua casa. Porque, como eu disse aqui, vamos fazer uma análise da sociedade, né? Os sociólogos ou os antropólogos gostam de fazer isso, mas nem sempre começam a fazendo uma análise das famílias, que é a base da sociedade. Vamos fazer uma análise da sociedade. Que sociedade violenta que nós vivemos? Que sociedade hipócrita que nós vivemos? Que sociedade problemática que nós vivemos? Que sociedade racista e cheia de discriminações que nós vivemos? E esquecem de dizer que a base é a família. E se a sociedade está assim, é porque está refletindo a família,
que é a base da sociedade. E aí nós temos que fazer a diferença nesse processo, irmãos. Aí nós temos que ser a igreja que precisamos ser para fazer a diferença. Porque quando a política vai mudar, pelo amor de Deus, quando a política vai mudar? Quando alguém da sua família chegar lá, para ser um deputado, para ser um senador, para ser o governador, para ser o presidente. Quando alguém de uma família bem estruturada, bem edificada, chegar lá. E aí vai ter um comportamento com base na família, não com base no que a sociedade o moldou ou direcionou, com base na família que ele foi ensinado, que ele foi educado. Então eu, como pai, eu estou criando filhos, e essa é uma missão que parece que não pode falhar, porque essa é uma missão que tem a ver com o futuro. Ou seja, nós precisamos parar de admirar os outros e começar a admirar a nossa casa. Admirar, sabe o que é? Não é ficar olhando, dizendo que lindo. Ai meu Deus, que... Não estou dizendo isso, né? Alguns, até acho que 2 anos de idade mais ou menos, né? Os pais aqui, acho que é só o Elias que tem bebê, né? Quem mais? Acho que tem o Wellington também. 2 anos, 3 anos, você fica... É muito fofinho. Que maravilha, né? Aí, a admiração também tem a ver com prestar atenção. Admiração tem a ver com prestar atenção. Preste atenção no seu filho. Preste atenção no seu esposo, na sua esposa. Preste atenção na sua casa. E aí agora entra o terceiro princípio aqui de uma família comprometida, além de afirmar, além de admirar, de prestar atenção, é a proteção. Quando a esposa diz assim, peguem as raposas. Essa palavra, ela é entendida por duas perspectivas. As raposas, as raposinhas, elas geralmente atacavam o vinhedo, atacavam a plantação de uva, e elas, mesmo com flor, aquela plantação não tinha saído as uvas ainda, estavam apenas com flor, estava prestes a produzir o melhor de uma plantação de uva, é a uva, lógico. Elas começavam a arranhar a raiz da planta. Então elas não iam lá derrubar a planta, atacar as flores e comer as flores, não. Elas começavam a arranhar, elas procuravam o pé, né? E quem conhece aqui, um pé de uva pode ir metros e metros para frente, mas a raiz está aqui. E elas começavam a arranhar aquela raiz, elas começavam a tirar a terra e comiam a raiz, porque é doce a raiz. E elas então começavam a comer a raiz e se alimentavam daquela raiz. Mas a planta está linda, está indo 30 metros para frente, mas se cortou a raiz, acabou, não tem mais. As folhas vão secar, as flores vão cair, e não tem mais plantação, não tem mais uvas. E ao mesmo tempo que aqui também muitos estudiosos entendem que a palavra raposas poderia ser traduzida também no hebraico, que é o texto original, para chacais, no sentido de que a esposa estava correndo perigo. Ela estava sendo rodeada de outros homens que estavam tentando seduzir ela, e ela mantinha-se firme, fiel ao seu amado, mas ela estava tentando ali, alguns homens estavam tentando seduzir ela. Então esses chacais são os sedutores que estão querendo pegar uma presa que já está comprometida, e ela estava sendo cercada desses homens, e ela pedia então para que o noivo ficasse atento a isso e cuidasse, para que não estragasse aquele relacionamento. Aí, irmãos, eu fico pensando aqui, né?
Se até a noiva de Salomão, né, os sedutores não perdoaram, de Salomão, que era o rei e tinha toda a autoridade ali, né? Aí quem somos nós, né? Se até a noiva de Salomão eles nem respeitaram, nem a noiva de Salomão, rapaz. Então, essa questão de prestar atenção é muito importante. Porque tem muita coisa querendo estragar a sua família, irmão. Tem muita gente querendo estragar a sua família. Tem muitas gente, assim, eu estou dizendo no sentido daquilo que é o mundo, o sistema desse mundo. Tem pessoas famosíssimas, reconhecidas na mídia, né? Hoje, né? A fama não está só na televisão, está na internet. Seguidas por milhões de pessoas. E que a vida deles é para estragar a família. Eles só publicam coisas contra essa família que é a sua família. Esse modelo de família que você tem. São as raposas. São os chacais. E todo dia você é bombardeado para que você não afirme o amor seu pela sua família, que você não admire e não preste atenção na sua família. Todo dia tem coisas querendo te seduzir, querendo te corromper, querendo te envolver para estragar o melhor que Deus tem para a sua vida, que é a sua casa, que é a sua família, que é a relação com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. Todo dia tem coisas te bombardeando, te atacando, rasgando aqui a raiz, a estrutura, para que possa morrer toda a sua casa. E se você não ficar atento, num pequeno trecho que a Sulamita disse, pega essas raposas porque elas devastam, elas acabam com o vinhedo. E as nossas vinhas estão em flor. Estou no melhor momento com a minha família. Está em flor, está florindo. E eu tenho que prestar atenção. Eu tenho que cuidar. Então é a proteção. Proteja a sua família dos ataques desse mundo. Conserve-se dentro desse princípio, que é o princípio de Deus. Porque há proteção. Para finalizar, posteriormente, logicamente, muitos e muitos anos depois, Jesus Cristo veio. Muitos anos depois de Salomão, Jesus Cristo veio. Coisa de 700, 800 anos depois. E aí começou a ser escrito o Novo Testamento. Com a vinda de Jesus, começou a ser escrito o Novo Testamento. E no Novo Testamento, foi claramente comparado também que Jesus Cristo é o noivo. E a igreja é a noiva. E textos bíblicos exemplificam o papel do noivo e da noiva, dessa relação de Cristo e a igreja, e do compromisso que eles têm também, que eles devem ter uns com os outros. Então, quando diz lá em Efésios, esposas, amem os seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. E ali, quando fala sobre os esposos, inclusive diz, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então esse exemplo, posteriormente, ele saiu um pouco da sua proposta original, que é de um romance entre um homem e uma mulher, e seguiu na sequência do entendimento para o propósito também espiritual da relação de Cristo com a igreja. E nós precisamos também estar comprometidos como igreja.
Essa é a ministração que eu vou falar na semana que vem, sobre o comprometimento que nós devemos ter, sendo a igreja de Cristo a noiva e Ele o noivo. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe sua casa, meu irmão. Os seus podem estar longe, o seu pai, a sua mãe pode estar longe, né? E dá aquele sentimento. Alguém da sua casa pode não estar próximo a você, mas continua. O seu compromisso deve continuar com eles, orando, intercedendo, conversando, afirmando, admirando, prestando atenção, protegendo. Os que estão na sua casa, entenda, Deus tem um plano maravilhoso na sua casa. E começa por essa atitude, lá mesmo na sua própria casa. Como você lida com as situações da sua própria casa. Começa com essa atitude. Que você possa afirmar o seu amor. Como eu disse, não só dizer eu te amo é bom. Dizer eu te amo é interessante, mas não estou falando só isso. Você vai ter situações essa semana, hoje é o primeiro dia da semana, você vai ter situações essa semana, de que alguém da sua casa tem que fazer alguma coisa. Afirme, vai lá, não, faça, eu vou orar por você. Vamos orar aqui agora, vamos pedir a Deus, vai dar certo. Né? Quando alguém da sua casa chegar lá se sentindo, eu estou me sentindo tão feio. Que é isso? Você é lindo. Você é linda. Né? Eu falo para minha esposa, eu não consigo imaginar você feia em hipótese nenhuma. Com cabelo, sem cabelo, acordou, dormiu. Você é linda. Aleluia. Afirme isso, porque isso tem a ver com aquilo que Deus deu para nós para estruturar essa sociedade. Eu pergunto sempre para a minha família, para o pessoal da minha família, para os meus filhos, para minha esposa, para meus irmãos: você está feliz? Como é que você quer? Eu quero saber da sua felicidade, porque a sua felicidade me interessa, porque isso faz eu feliz também. Aí ele falou: não estou feliz não, estou triste. Então eu fiquei triste também. O que está acontecendo? Nós precisamos, isso é dizer eu te amo, irmãos. Não é só a frase eu te amo, isso é também dizer eu te amo. Eu estou com você, nós somos uma família, nós estamos juntos. Mas e quando não há o recíproco, e quando não dizem também para mim? Olha, começa a dizer para você ver. Começa a afirmar para você ver. Eu não estou falando assim, demora um pouquinho, né? Estou falando de uma semana para outra. Começa a afirmar. Começa a ter uma atitude, a admirar, começa a proteger. Começa que você vai ver o quanto também a admiração daquelas pessoas vão mudar contigo. E é isso que eu quero. Às vezes nós queremos ser admirados por muitos. Eu quero ser admirado pela minha família. Eu quero que a minha família preste atenção em mim. E porque é ali, como eu disse, é onde mais importa. Porque é onde mais está próximo. Se perder, vai sentir. Né? Veja, não estou falando perder de morrer não. Veja, por exemplo, o sentimento de uma mãe quando o filho sai de casa. Sente, irmão. Mesmo que ela já estivesse querendo que ele saísse de casa mesmo. Mas sente. Sente, fica com aquele sentimento, aquele negócio assim. Né? A psicologia diz que tem hoje a síndrome do ninho vazio. Os filhos crescem e batem asa. Aí volta a ser como era antes, esposa e esposo, como tudo começou, né? No princípio, Elmer casou com Fabiane. E aí volta como tudo era antes. Aí eu falo com Fabiane: e quando eles saírem, a gente tem que nos amar, meu. Porque quando eles saírem e bater a asa, nós vamos estar intenso aqui, nós dois. E vai sentir falta, esse negócio do ninho vazio, diz que é um processo que todos os pais passam. Quando o filho vai, fica aquele sentimento. E nós precisamos
de fato nos comprometer com a nossa família, irmãos. Amém? Vamos cantar uma canção? Aleluia. Fique em pé, estamos Glória encerrando. Nessa canção, ore pela sua família. Ore com a sua família. As cadeiras estão longe, mas as famílias podem ficar perto, porque já estão juntos mesmo, né? Então, glória a Deus. Não, esse não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes se arregar, ver tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, a tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Declare: bendita será minha casa, benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será minha casa, benditos serão os meus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Aleluia. Meu Deus, eu oro pela minha esposa, eu oro pelos meus filhos, e eu peço a bênção do Senhor sobre a minha casa. Eu clamo ao Senhor pelos meus pais. Oh Espírito Santo, abençoa a minha família, abençoa essa casa, Pai, do meu irmão. A nossa família não é perfeita, mas é a nossa família, é a família que o Senhor nos deu. Abençoa essa casa, a mãe que clama pelo filho, o filho que clama pela mãe, a mãe que clama pelo esposo, pelo pai.
Deus, aleluia. A avó que clama pelo neto. Oh, abençoa essa casa, Senhor. Abençoa essa casa em nome de Jesus. O nosso lar está em tuas mãos. Há muito que não podemos fazer. A distância, as atitudes, as situações, há muito que nós não podemos fazer. Mas tu pode. Traga o teu milagre sobre essa família. Essa família que está em desespero, essa família que está chorando, essa família que está, ó Pai amado, sem saber o que fazer. Mostre a saída. Abençoe essa casa, esse casamento, ó Pai amado, que está desacreditado, esse casamento que está com problema. Restaura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoe essa casa agora. Oh Deus, os solteiros, dê paz, dê direcionamento, dê confiança em Ti, que eles possam permanecer firmes em Ti. Em nome de Jesus Cristo. A minha família pertence a Ti, Pai, e eu consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Levante sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. A igreja recebe dizendo amém.